Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 19. Capítulo 215. Mema, nós não somos seus inimigos. Kakuzu tentou se reconciliar com Mema. A missão deles era apenas testar a força do recém-chegado, não matá-lo. Pelo breve combate com Idan, Kakuzu já havia reconhecido as habilidades do recém-chegado e o considerado digno de se juntar a Akatsuki. Assim, naturalmente não havia mais necessidade de continuar a luta. No entanto, não. Mema disse friamente, qualquer um que me ataque é meu inimigo. No segundo seguinte, Kakuzu sentiu uma súbita desorientação e antes que pudesse reagir, se viu pendurado de cabeça para baixo na base de um penhasco. Seus braços e pernas estavam presos por correntes, restringindo seus movimentos. Por mais que se esforçasse, ele não conseguia se libertar. De que é feita essa corrente? Murmurou Kakuzu, frustrado. Mesmo com sua força monstruosa, ele não conseguiu quebrá-la. Genjutsu, liberar. Kakuzu imediatamente tentou dissipar o Genjutsu, mas por mais que tentasse nada mudava. O céu de tom carmesim e a sinistra encosta do penhasco permaneceram inalterados. Então, um som repentino quebrou o silêncio. Cal. Ao longe surgiu um enxame de corvos negros como a noite, seus olhos afiados brilhando com malícia. Os olhos de Kakuzu se estreitaram. E no instante seguinte, os corvos mergulharam em sua direção, bicando e dilacerando seu corpo. Sua carne foi dilacerada, deixando buracos do tamanho de um polegar por toda a pele. Argue! Kakuzu uivou em agonia. Por mais que se debatesse, não conseguia se libertar. Diante das correntes de ferro e dos corvos implacáveis, estava completamente indefeso. Tema, isso é um mal-entendido, gritou Kakuzu desesperadamente. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, um corvo bicou sua língua. Uma dor aguda o atravessou quando o sangue escorreu dos ferimentos recentes. Kakuzu ficou paralisado e não ousou mais falar. Entretanto, no mundo real, enquanto Kakuzu permanecia preso no Genjutsu, Idan estava sendo brutalmente espancado. Cada centímetro do seu corpo apresentava marcas do ataque brutal. Passaram-se alguns minutos. Idan, que se orgulhava de sua imortalidade, finalmente desmoronou. Pare de me bater, ele gritou. Seu corpo inteiro tremia, e ele se encolheu formando uma bola. Nesse instante Zetsu emergiu do solo próximo. Suficiente. Zetsu falou com firmeza. Uchiha Mema, estamos aqui para convidá-lo em nome da Akatsuki. Não somos seus inimigos. O frio Sharingan de Mema fixou-se em Zetsu. E quem exatamente é você? Perguntou ele. Eu sou Zetsu. Este é Idan, e aquele ali é Kakuzu. Somos membros da Akatsuki. Nosso propósito aqui é convidá-los a se juntarem a nós. As palavras de Zetsu eram suaves, sem qualquer sinal de engano. Quero me juntar a vocês? Mema zombou. Não tenho interesse em formar equipe com dois adversários derrotados. Idan, que acabará de se levantar, instintivamente quis discutir. Mas quando se deparou com o olhar frio e penetrante de Mema, as palavras ficaram presas em sua garganta. Sabiamente, optou por permanecer em silêncio. Acredite em mim, a força da Akatsuki supera em muito o que você viu hoje. Zetsu prosseguiu. Até mesmo Uchiha Itachi, do seu próprio clã, é membro da Akatsuki. Os olhos de Mema brilharam ao ouvir aquele nome. Uchiha Itachi, ele murmurou. Após uma breve pausa, ele esboçou um sorriso irônico. Tudo bem, vou dar uma olhada. Ele disse, mas se a sua organização não for tão forte quanto você afirma, não me importarei de ensinar ao seu líder uma ou duas coisas sobre como administrar um grupo adequadamente. Zetsu observou por um instante antes de assentir com a cabeça. Se você tiver forças para sustentar suas palavras, então não haverá problema algum, respondeu Zetsu. Mema deu uma risadinha e disse, já estou começando a gostar de vocês. Zetsu então gesticulou em direção a Kakuzu. Agora, você pode libertá-lo do Genjutsu? Perguntou ele. Claro. Com um lampejo de seu Sharingan, Mema dissipou o Genjutsu. Kakuzu caiu no chão, ofegante. Sua expressão geralmente serena foi substituída por exaustão. Kakuzu, você está bem? Idan provocou, embora seu tom carregasse um toque de simpatia. Kakuzu, parece que fomos enganados. Esse novato é forte demais. Idan murmurou. Kakuzu lançou-lhe um olhar fulminante, mas ele não disse nada. Seu orgulho havia sido ferido e levaria um tempo para se recuperar. Mesmo quando enfrentou Senju Hashirama naquela época, ele não foi humilhado tão drasticamente. Pelo menos, Hashirama nem se deu ao trabalho de levá-lo a sério. Mas e Mema? Esse Uchiha o derrotou com um único olhar. Esse Genjutsu foi aterrorizante. Se Mema quisesse matá-lo, teria tido inúmeras oportunidades para fazê-lo. Esse pensamento fez Kakuzu começar a suar frio. Pela primeira vez em anos, ele sentiu medo de verdade. Terra da Chuva. Amegakuri. Base da Akatsuki. Nas profundezas da sinistra torre de Amegakuri, um par de olhos roxos se abriu lentamente. A voz de Pen ecoou friamente. O recém-chegado chegou. Ele é forte. Kakuzu e Idan não foram um páreo para ele. Conan, que estava ao lado dele, franziu a testa. Conan perguntou, está tudo bem, Pen? Esse recém-chegado foi recomendado por Madara. Você acha que ele tem alguma ligação com ele? Não importa, respondeu Pen, indiferente. Ele tinha absoluta confiança em seu poder. Mesmo que esse Uchiha tivesse sido enviado por Madara para espioná-los, isso não era da conta dele. Afinal, ele era um deus. Qual era a comparação de Uchiha Madara com um deus? Zetsu conduziu Mema para dentro da base da Akatsuki. No topo da colossal estátua Gedo, um grupo de figuras o observava. A maioria deles eram meras projeções, presentes através do jutsu de comunicação holográfica da Akatsuki. Mas a mera presença deles era intimidante. Uma pessoa zombou. Esse é o novato? Era Deidara. Seus cabelos dourados balançaram levemente enquanto ele esboçava um sorriso de escárnio. Outro Uchiha com máscara?
E será que ele é tão descarado quanto Tobi? Deidara nutre um certo ódio pelos Uchiha. A raiz desse ódio reside nas ações de Itachi. Itachi não apreciava sua arte. Então, a partir daquele momento, Deidara passou a ser um tanto hostil com o clã Uchiha. Então, ele fez algumas provocações contra Mema agora mesmo. Ele parece uma pessoa comum. Sasori disse com uma voz desprovida de emoção. Mema simplesmente deu um sorriso irônico. Deidara se virou para Idan, percebendo seu comportamento incomumente quieto. Idan, o que está acontecendo com você? Por que você está tão quieto? Idan estremeceu. Cala a boca, Deidara, ele disparou. O que foi isso, idiota? Quer brigar? Deidara se irritou instantaneamente. Mas Idan apenas suspirou. Ele não tinha a menor intenção de se meter com Mema novamente. Deidara piscou confuso. Então, com um olhar furioso, ele gritou. Ei, chega! Silêncio! Nesse momento, Pen finalmente falou. Assim que ele abriu a boca, até Deidara fechou obedientemente. Ele não se atrevia a reclamar de nada. Uchiha Mema, seja bem-vindo a Akatsuki. Os dois Rinegans de Pen encararam Mema friamente, e uma sensação invisível de opressão surgiu espontaneamente. Ninguém que consegue entrar para Akatsuki é uma pessoa comum. Basicamente, todos eles são rebeldes e se recusam a obedecer a qualquer pessoa. Portanto, sempre que um recém-chegado se junta ao grupo, Pen precisa subjugá-lo primeiro com seu poder. Ele faz isso para que os recém-chegados não desobedeçam às ordens do líder, ele próprio. Você é o líder da Akatsuki? Mema ergueu a cabeça e olhou para Pen, mais precisamente para seus Rinegans gêmeos. Essa foi a primeira vez que ele viu esses olhos lendários com seus próprios olhos. Rinnegan. Inesperadamente, esses olhos lendários realmente existem. Mema soltou uma exclamação e olhou para Pen com uma expressão mais séria. Uchiha Mema, ouvi dizer que você está insatisfeito com a força da Akatsuki? Disse Pen com leveza. Ei. O que está acontecendo aqui? Como você ousa nos menosprezar, novato? Ao ouvir isso, Deidara, que estava quieto há algum tempo, não conseguiu se conter e levantou-se de um salto, questionando Mema. Quem avaliou esse recém-chegado? Deidara reclamou, sentindo-se insatisfeito. Nesse momento, os rostos de Idan e Kakuzu, que estavam ao lado, ficaram negros. Deidara não estava apenas zombando dos dois? Deidara, seu idiota, cala a boca. Idan praguejou violentamente. Deidara deu uma olhada e imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Uau! Não me admira que vocês estejam tão estranhos hoje, afinal, foram vocês dois que o avaliaram. Será que esse novato deu uma lição em vocês dois? Deidara disse e riu. Deidara, você quer morrer? Kakuzu olhou friamente para Deidara. Ele tinha medo de Mema, mas não precisava ter medo de Deidara. Tis, você nem consegue derrotar um novato. Acho que você deveria sair da Akatsuki, é muito constrangedor. Deidara deu uma risadinha, completamente indiferente às ameaças de Kakuzu. Capítulo 216. Deidara discutiu com a dupla de mortos-vivos e então Sasori também se juntou à briga. Os dois lados estavam prestes a entrar em confronto. Se não fossem fantasmas, já teriam arregaçado as mangas para lutar. Líder, neste exato momento. Itachi, que estava em um dos dedos da estátua Gedo, disse de repente, já que o recém-chegado é do meu clã, por que não me deixam tentar? Pen olhou para Itachi e assentiu com a cabeça após um instante. A força de Itachi não tinha igual na Akatsuki. Se não fosse por sua frágil condição física, ele certamente seria o mais forte abaixo de Pen. Nesse sentido, Pen, ou melhor, Nagato, poderia se colocar no lugar de Itachi. Afinal, seu corpo também não estava em boas condições. Pen disse, então vai e teste a força do novato. Ao ouvir isso, Itachi saltou imediatamente dos dedos da estátua Gedo e aterrissou não muito longe de Mema. Tema, nunca ouvi falar desse nome. Itachi disse, encarando o rapaz à sua frente como se tentasse enxergar através da máscara. Há muitas pessoas de quem você nunca ouviu falar. Isso só mostra que você é muito ignorante, respondeu Mema. Você está tentando esconder sua identidade usando uma máscara? Perguntou Itachi. Não, é apenas para evitar perturbações desnecessárias no meu dia a dia, disse Mema com um leve sorriso. Claro, se a Akatsuki me impressionar, não me importo de deixar vocês verem meu rosto verdadeiro. Tis, vocês Uchiha sempre agem de forma misteriosa. Quem diabos quer ver como vocês são? Deidara zombou de cima, demonstrando seu desagrado. Pare de falar e observe com atenção, disse Sasori. Sasori, quem você acha que vai ganhar? Perguntou Deidara, curioso. Não sei. Sasori respondeu indiferentemente. O novato derrotou Idan e Kakuzu, o que mostra que ele é forte, mas Itachi também é formidável. É difícil dizer quem vai vencer. O quê? Por que todo mundo do clã Uchiha é tão forte? Droga! Deidara reclamou furioso. Naquele instante, as duas figuras abaixo desapareceram quase simultaneamente. Clang, clang. Logo em seguida, o som de kunai se chocando ecoou no ar. Tanto Itachi quanto Mema se moviam a velocidades incríveis, mas após uma análise mais detalhada, Mema parecia ter vantagem em termos de velocidade e força. Bum! Itachi foi forçado a recuar. Ao mesmo tempo, ele apareceu acima de Mema. Estilo fogo. Flor de fênix sábia carmesim. Diversas bolas de fogo do tamanho de bolas de vôlei caíram em direção a Mema. No entanto, ao se deparar com o ataque de fogo de Itachi, Mema simplesmente formou um selo com uma mão, e uma poderosa rajada de vento irrompeu de sua boca, extinguindo instantaneamente as bolas de fogo. O corpo de Itachi se transformou em um bando de corvos que se dispersaram. Itachi reapareceu em outro local e usou outra versão de liberação de fogo. Liberação de fogo. Flor de fênix sábia carmesim. Uma chuva de bolas de fogo e shurikens caiu em direção a Mema. Mas Mema estava preparado. Estilo de vento. Grande avanço. Bum! Uma forte rajada de vento desviou o ataque de Itachi para trás. Os shurikens cravaram-se no chão ao redor de Mema, mas nenhum atingiu o alvo. Que precisão! Deidara franziu a testa. No entanto, no segundo seguinte,
Bum! Uma das shurikens se transformou repentinamente em Mema, que tentou apunhalar Itachi pelas costas com uma kunai. Não consigo desviar. Itachi rapidamente percebeu que desviar era impossível e imediatamente usou a primeira forma do Susanoo. Costelas vermelhas gigantes se formaram instantaneamente ao seu redor, bloqueando o ataque surpresa de Mema. Clang! A kunai atingiu as costelas, causando rachaduras. Itachi franziu a testa e usou a segunda forma do Susanoo. Mais ossos cresceram, formando uma estrutura esquelética com mais de 1 metro de altura. No centro do Susanoo, o estranho Mangekyou Sharingan de Itachi encarava Mema friamente. Ele disse: o aquecimento acabou. Mostre-me sua verdadeira força. Susanoo, hehe. Mema zombou, mas não ativou seu Mangekyou. Ele simplesmente avançou. Uau! Esse novato é insano! Deidara exclamou. Sasori franziu a testa. O Susanoo é o poder supremo do clã Uchiha. Sendo um Uchiha, por que Mema não o usava? Ele não pode usar o Susanoo? Mas isso não deveria acontecer, certo? Pensou ele. Estilo da terra, lança da terra. Impacto das cerejeiras em flor. Num instante, Mema aproximou-se do Susanoo vermelho. Ele revestiu o braço com uma camada de terra endurecida antes de liberar a estranha força de Tsunade. Estalo. Com um único soco, os ossos do Susanoo vermelho se estilhaçaram. Nem mesmo o famoso Susanoo conseguiu resistir ao seu poder bruto. Os olhos de Itachi se arregalaram em choque. Ele manipulou Susanoo para retaliar, mas Mema desviou sem esforço e quebrou o braço do Susanoo vermelho com outro soco. Punho de flor de cerejeira. Espelho Yata. Percebendo que o Susanoo não resistiria, Itachi revelou um de seus trunfos, o espelho Yata. Um escudo redondo e místico se formou diante dele. Bum! O punho de Mema atingiu o espelho Yata com força. Desta vez, o ataque foi bloqueado. A poderosa defesa do espelho Yata anulou o impacto, refletindo simultaneamente a força de volta para Mema. Ele está, bem? Itachi ficou chocado. O espelho Yata pode transferir a força de volta para o atacante. Mema havia recebido o impacto do próprio soco, mas parecia completamente imperturbável. Incrível! Espelho Yata, hein? Nada mal. Mema deu um sorriso irônico antes de desaparecer novamente. Seguiu-se um ataque implacável. Embora a defesa do espelho de Yata fosse formidável, ela protegia Itachi apenas de uma direção. A velocidade de Mema deixou Itachi perplexo, e ele gradualmente teve dificuldades para acompanhá-lo. Alguns minutos depois, bang! O Susanoo de Itachi foi destruído. Embora Itachi não estivesse gravemente ferido, sangue e lágrimas escorriam de seus olhos. Seu Mangekyou Sharingan havia sido usado por tempo demais e ele não conseguia mais sustentar o uso do Susanoo. Se não fosse pelo braço feito de células de Zetsu branco que ele recebeu de óbito, ele não teria ousado usar o Mangekyou de forma tão imprudente hoje. Mesmo assim, não foi suficiente. Comparado a óbito, cujo corpo foi infundido com células de Zetsu branco de alta qualidade, a versão diluída de Itachi era ridiculamente fraca. Ai! Tossindo, Itachi se levantou com dificuldade. Sua doença e o extremo esgotamento de chakra o deixaram debilitado. Ele havia perdido. Embora ainda possuísse algumas cartas na manga, como a espada Totsuka e o Mangekyou Sharingan de Shizui, ele não as usaria a menos que fosse absolutamente necessário. Você é forte, Mema disse, mas seu corpo está muito fraco. Ao ouvir isso, Itachi só conseguiu dar um sorriso amargo. Itachi, volte, ordenou Pen. Pen desceu e fez um gesto para que Itachi se afastasse. Você precisa de uma pausa? Perguntou Pen. Não, aquilo foi só um aquecimento, respondeu Mema, com um sorriso presunçoso. Esse novato é muito arrogante. Deidara zombou. Embora gostasse de ver Itachi perder, a arrogância de Mema o irritava. Itachi retornou à estátua Gedo. Assim que ele voltou, Kizami perguntou. Você está bem, Itachi-san? Estou um pouco esgotado. Itachi respondeu, lançando um olhar para o seu braço de Zetsu branco. O que você está tramando de verdade, Madara? Pensou ele. Ele deixou de se concentrar na batalha abaixo, pois sua inquietação com as células de Zetsu branco ofuscou sua preocupação com o combate em si. Por que Madara me deu esse braço de Zetsu branco? As células de Zetsu branco, que podem minimizar os efeitos colaterais do Mangekyou, são um tesouro para os Uchihas que despertaram o Mangekyou. Mas existem apenas alguns Uchihas no mundo. Além disso, despertar o Mangekyou Sharingan não é tarefa fácil. Madara possui uma grande quantidade dessas células de Zetsu branco. Além disso, como Madara conseguiu viver tanto tempo? Será que as células do Zetsu branco tiveram algum papel nisso? Com todos os pensamentos que lhe inundavam a mente, Itachi não conseguia se concentrar na batalha. Entretanto, Mema e Pen começaram a sua luta. Os dois lados competiram primeiro em Taijutsu. Embora o Taijutsu de Pen fosse formidável, ainda estava muito aquém do de Mema. Embora Ryozuki tivesse deliberadamente contido sua força física ao se passar por Uchiha Mema, a diferença entre eles ainda permanecia enorme. Seja Itachi antes ou Pen agora, nenhum dos dois conseguia igualar Mema em pura força física. Com um único golpe, Mema fez Pen recuar. Ele disse com desdém, essa é a força do líder da Akatsuki? Ele zombou. Não me diga que esses seus olhos Rinnegan são só para enfeite. A expressão de Pen permaneceu fria. Ele disse friamente, se você está tão impaciente, então concederei o seu desejo. No instante seguinte, no momento em que Mema avançou, Pen estendeu a mão calmamente. Shiha Tensei. Bum! Uma força repulsiva e aterradora irrompeu, fazendo Mema deslizar para trás. Antes que pudesse se recuperar, Pen ergueu a mão mais uma vez. Banshou Ten. Uma força gravitacional repentina puxou Mema em sua direção num instante. Impacto da floração dos chakras. Shiha Tensei. As duas forças colidiram no ar em um violento choque. A onda de choque rompeu sacudindo o campo de batalha. Quando a poeira baixou, os espectadores perceberam que Mema era quem havia sido empurrada para trás, embora apenas por alguns passos. Capítulo 217.
Essa é a habilidade do seu Rinnegan, chefe? Mema olhou para Pen sem se abalar. Repulsão e gravidade. Nada mal. Pen olhou para Mema calmamente. Você é bom em usar a força estranha. Aprendeu com a Tsunade? Perguntou ele. Mema sorriu de canto e disse, uma vez conheci a princesa Tsunade, então roubei isso dela. Essa resposta pareceu dissipar as dúvidas persistentes na mente de algumas pessoas. No entanto, a verdade era outra. A estranha força de Mema vinha de uma habilidade que ele havia adquirido com a entrada de talento de Sakura. Sakura herdou uma força extraordinária de Tsunade e Ryozuki, que disfarçado de Mema, de fato já havia encontrado Tsunade antes. Então, ele não estava exatamente mentindo. Era apenas uma questão de perspectiva. Pen permaneceu impassível e disse friamente, se isso é tudo que você tem, não será suficiente. Seu verdadeiro poder ainda não havia sido liberado. Mesmo com apenas um Pen presente, sua força era mais do que suficiente para esmagar a maioria dos oponentes de nível Kage. Mema deu uma risadinha e disse, eu estava com medo de estragar este lugar sem querer. Ele disse, enquanto seu Sharingan começava a girar. Mas agora vejo que isso não será um problema. Num instante, seu Sharingan de 3 Tomoe se transformou no Mangekyou Sharingan com um padrão sinistro de 5 foices. Lá vem ele. Os membros da Akatsuki ficaram tensos. Eles estavam curiosos para saber que tipo de técnica de pupila Mangekyou Mema possuía. Eles conheciam bem as técnicas de Itachi para lidar com seus pupilos. Tsukuyomi, um genjutsu praticamente inevitável, a menos que se consiga evitar contato visual. Na Akatsuki, apenas Pen tinha alguma chance de resistir a ele. Amaterasu, chamas negras que queimam a temperaturas superiores a 5.000, 6.000 graus Celsius. Mortais, mas limitadas pela baixa velocidade de ativação e pouca precisão. Sem controle de chamas, sua eficácia é reduzida. Então, e quanto a Mema? Até mesmo Deidara, que desprezava a atitude de Mema, ficou curioso. Mas no instante seguinte, Susanoo, em vez de ativar a técnica ocular do Mangekyou, Mema usou imediatamente o Susanoo, o poder supremo do Mangekyou Sharingan. Os membros da Akatsuki ficaram atonitos. Quando Itachi lutou anteriormente, ele não havia utilizado Tsukuyomi ou Amaterasu. Por quê? Porque contra outro usuário do Mangekyou Sharingan, o genjutsu é menos eficaz. E Amaterasu era muito lento para acertar alguém como Mema, que era incrivelmente rápido. Por isso Itachi pulou a etapa de usar as técnicas de pupila do Mangekyou e foi direto para o Susanoo. Agora, Mema estava fazendo o mesmo. Uma figura esquelética negra emergiu do chão. Chamas de energia escura ardiam ao seu redor, formando a forma sinistra de um Susanoo. Os olhos de Itachi se arregalaram em descrença. Isto é, o Susanoo à sua frente estava em sua segunda forma, com apenas a parte superior do torso esquelético totalmente formada. Era semelhante ao Susanoo do próprio Itachi, mas havia duas diferenças fundamentais. A primeira coisa que notei foi a cor. Ao contrário do vermelho de Itachi, este Susanoo era completamente preto, exalando uma aura muito mais sinistra. O segundo fator era o tamanho. O Susanoo de Mema era colossal. O Susanoo de Itachi em sua segunda forma tinha cerca de 10 metros de altura, mas e o de Mema? Tinha entre 60 e 70 metros de altura. A diferença de tamanho era absurda. Se os dois ficassem lado a lado, seria como uma criança diante de um adulto. Que diabos? Por que o Susanoo dele é tão grande? Itachi franziu a testa, incapaz de compreender o que estava vendo. O tamanho do Susanoo é determinado pelos usuários individuais? Ele sempre achou que o Susanoo de Shizui tinha um tamanho semelhante ao seu. Mas isso foi completamente diferente. Itachi-san, o Susanoo desse novato, parece muito maior que o seu, disse Kizami com um tom duvidoso. Itachi assentiu com a cabeça e disse, é muito maior, mas o tamanho por si só não determina a força. Kizami coçou a cabeça sem estar convencido. Só pelo impacto visual, o Susanoo gigante de Mema parecia muito mais intimidador do que o de Itachi. Uau! Aquilo é enorme. Esse Susanoo não é um pouco grande demais? Que loucura! Está quase tocando o teto. Não admira que ele tenha dito que tinha medo de destruir a base. Ele não estava brincando. Os membros da Akatsuki ficaram chocados. A maioria deles nunca tinha visto um Susanoo antes, exceto de Itachi, então sua reação foi natural. Até mesmo Pen ficou momentaneamente surpreso. Isto é, Susanoo? A magnitude daquilo era impressionante. Mas tamanho nem sempre é sinônimo de poder. Vamos testar. Pen avançou e lançou um Shiha Tensei contra o Susanoo negro. Bum! A força repulsiva atingiu o alvo. Mas o Susanoo mal estremeceu. Nem sequer deu um passo para trás. A expressão de Pen escureceu. Os membros da Akatsuki também ficaram perplexos. Eles estavam bem cientes da força dominadora da Shiha Tensei. Shiha Tensei é um empurrão onipotente que pode esmagar campos de batalha inteiros, mas só fez este Susanoo oscilar levemente? Que tipo de defesa é essa? Até mesmo os olhos de Zetsu brilharam de curiosidade. Dentro do Susanoo negro, Mema cruzou os braços e perguntou calmamente. Essa é realmente toda a sua força? Pen franziu a testa. Ele atacou mais uma vez e desta vez, usou todo o seu poder. Shiha Tensei. Uma onda repulsiva muito mais forte atingiu o Susanoo de Mema. Desta vez, na verdade, recuou um pouco, mas apenas ligeiramente. Caramba! Deidara engoliu em seco. De jeito nenhum. Pen não vai perder para esse novato, né? Os olhos de Pen se estreitaram. Aquilo não estava funcionando. O Susanoo negro era como uma fortaleza indestrutível, muito resistente para ser quebrada. Embora o Susanoo fosse principalmente uma habilidade defensiva, não se tratava apenas de defesa. Seu poder de ataque era igualmente aterrador. Não há outra escolha. Pen tomou uma decisão. Um instante depois, mais figuras apareceram ao lado dele. Eram os outros caminhos de Pen. A expressão de Conan tornou-se séria.
Pen está finalmente ficando sério, murmurou ela. Desde a morte de Yahiko, Nagato nunca havia precisado usar os 6 caminhos de Pen simultaneamente até agora. Esse Uchiha é forte demais. Nem mesmo o Shinra Tensei conseguiu romper as defesas do seu Susanoo. Pen se virou para Mema e disse, o espaço aqui é muito pequeno. Vamos continuar essa luta lá fora. Mema deu um sorriso irônico e disse, por mim, tudo bem. Dito isso, ele dispersou seu Susanoo e desapareceu, dirigindo-se para fora. Vamos assistir. É raro o líder ficar tão sério. Talvez finalmente vejamos sua verdadeira força. É difícil dizer. Como você sabe que esse é o poder total dele? Esse novato é insano. Não é óbvio. Os membros da Akatsuki não perderam tempo. Suas figuras brilharam ao saírem da base e correrem em direção à floresta. Assim que chegaram, depararam-se com uma visão surpreendente. Um imponente Susanoo negro como a Zeviche, com centenas de metros de altura, repeliu sem esforço uma enorme besta invocada. Invocações ainda maiores a cercavam, avançando em ondas implacáveis. Bum! Uma explosão ensurdecedora ecoou pelo campo de batalha quando um míssil atingiu a parte traseira do Susanoo, provocando uma violenta explosão. Esse era o poder do caminho Azura. Cada centímetro de seu corpo mecânico era uma arma. Ao contrário das ferramentas ninja tradicionais, estas se assemelhavam à artilharia moderna, como mísseis, foguetes e outros armamentos avançados. Uma saraivada implacável de projéteis atingiu Susanoo negro. Ao mesmo tempo, inúmeras criaturas invocadas agarraram-se a ele, arranhando e mordendo furiosamente. Meu Deus! Isso não é assustador demais? O queixo de Deidara quase caiu e seus olhos se arregalaram em choque. Bum! Uma grande sombra foi lançada pelo ar, chocando-se violentamente contra o solo a poucos metros de distância. Isso é brutal. Kakuzu murmurou enquanto olhava para os restos mutilados da enorme besta invocada. Então, sem pensar, ele se virou para Idan. Ei, Kakuzu, por que diabos você está me olhando? Idan estalou os dedos com a expressão escurecendo. A cena macabra claramente o perturbou, trazendo à tona algumas lembranças desagradáveis. Enquanto isso, Kizami observava o caos que se desenrolava e sorriu com desdém. Itachi-san, seu clã é realmente algo extraordinário. Itachi, após limpar o sangue ao redor dos olhos, permaneceu em silêncio. Embora sua visão ainda estivesse um tanto turva, ele conseguia perceber a enorme escala da destruição que se desenrolava diante dele. Que diabos está acontecendo com esse Susanoo? Ele não conseguia compreender. Essa era apenas a segunda forma de Susanoo. Não deveria ser nada mais do que uma estrutura esquelética sem carne ou músculos. Mas seu poder absoluto excedia em muito tudo o que ele já tinha visto. Mísseis, intimações, explosões. Se aqueles golpes tivessem atingido seu Susanoo, sua defesa teria sido destruída instantaneamente. Mas quando atingiram esse monstruoso Susanoo negro, mal deixaram um arranhão. A diferença era muito grande. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 218. Bang. Bang. Enormes explosões sucederam-se uma após a outra, e cada vez mais rachaduras apareceram no corpo negro do Susanoo. Ao presenciar essa cena, Mema aumentou instantaneamente a intensidade da sua pupila. Camadas de músculos e meridianos começaram a aparecer na superfície do corpo do Susanoo negro a uma velocidade visível a olho nu. Em seguida, uma armadura de batalha também apareceu no Susanoo. Bang! O Susanoo negro acenou com os braços, formando duas espadas em suas mãos. As enormes espadas negras tinham 100 ou 200 metros de comprimento. E o Susanoo negro, que havia entrado na terceira forma, também havia crescido para uma altura de mais de 200 metros. O enorme Susanoo fazia com que aquelas grandes bestas de invocação parecessem estranhamente pequenas. Chefe, e eu? Mema juntou as mãos e falou em tom calmo. Pen não respondeu, mas em vez disso lançou um ataque ainda mais violento. Numerosos mísseis e foguetes explodiram no casco negro do Susanoo. Mas o ataque que antes conseguia quebrar o Susanoo negro não surtiu efeito algum. O Susanoo negro acenou com os braços e instantaneamente desembainhou as duas espadas. O golpe terrível rasgou o chão, decapitando instantaneamente um grande número de bestas invocadas. Em um instante, todas as bestas de invocação foram massacradas. Até mesmo a trilha dos animais foi destruída pelo ataque do Susanoo negro. Neste momento, outro Pen apareceu ao lado dele. Este era o Caminho Naraka. O Caminho Naraka invocou o Rei do Inferno, que engoliu o fragmentado Caminho Azura. Então o Caminho Azura ressuscitou. Mema, sua força é realmente muito grande, mas é só isso. Pen Caminho Deva pairava no alto, com vista para o campo de batalha abaixo. À medida que sua voz diminuía, uma esfera completamente negra apareceu em suas mãos. Shibaku Tensei. Ele abriu as palmas das mãos subitamente. A bola preta liberou uma força de sucção sem precedentes, atraindo tudo ao seu redor. Até mesmo Susanoo negro no chão foi afetado por essa força de sucção e foi sugado para o céu pelo poder do Shibaku Tensei. Corte Susanoo. O Susanoo negro alçou voo e a espada negra em suas mãos desferiu instantaneamente 2 golpes negros como a Zeviche. Bang! A esfera rochosa formada pela matéria absorvida desabou devido ao golpe de Susanoo. Mas a bola preta persistia e continuava a puxar o Susanoo negro em sua direção. Bum! Inúmeras rochas e árvores foram sugadas para o ar. Num piscar de olhos, formou-se uma esfera gigantesca com um diâmetro de várias centenas de metros. Os membros da Akatsuki observaram a cena com espanto. Eles já sabiam que seu líder, Pen, era forte. Mas depois de presenciarem sua força com os próprios olhos, ficaram tão chocados que perderam a capacidade de falar. Depois de um tempo, bang! De repente,
A esfera de pedra foi partida por um ataque terrível. Então, um Susanoo negro saiu correndo de dentro da esfera de pedra. Com a queda de inúmeros destroços, o Susanoo negro se dispersou, revelando Mema que estava em seu interior. Num instante, ele disparou em direção ao caminho Deva como um relâmpago. Liberação de relâmpago, falsa escuridão. Uma lança trovejante disparou em direção ao caminho Deva. Shira Tensei. Bum! Uma força repulsiva aterradora fez com que a bala de relâmpago voasse instantaneamente para longe, chegando a derrubar Mema para trás. Uma bola feita de areia de ferro voou de baixo, atingindo Mema em cheio no ar. Liberação magnética. Os olhos de Caminho Deva mudaram ligeiramente. Liberação magnética, rugido da areia de ferro. A areia de ferro se aglomerou, formando um dragão gigante que rugiu enquanto avançava em direção ao caminho Deva. Shira Tensei. Caminho Deva usou mais uma vez o Shira Tensei, lançando o dragão de areia de ferro para o ar. Ao ver isso, Mema parou. É uma habilidade típica de inseto, murmurou ele. Tsukuyomi. Essa foi a técnica de aprendizado que ele obteve através da entrada de talento, filho filial que foi transformada de Itachi. Combinado com seu imenso poder ocular, que estava quase no nível de um Mangekyou eterno, o poder deste Tsukuyomi era formidável. Até mesmo o Rinnegan do caminho Deva foi ligeiramente afetado. Ele foi puxado para o mundo de Tsukuyomi e olhou para o enorme Sharingan no céu. Então seu par de Rinnegans roxos girou. Uma poderosa explosão de energia ocular estilhaçou instantaneamente todo o espaço Tsukuyomi. Mundo exterior. Mema franziu a testa, sentindo uma ardência nos olhos. Não escorreu sangue nem lágrimas de seus olhos, mas ele ainda estava ligeiramente afetado. Como esperado do Rinnegan. Mesmo não sendo dele, seu poder está além do alcance do meu Mangekyou. Mema suspirou. Na verdade, ele já havia previsto que o Tsukuyomi não afetaria Pen. Afinal, o Rinnegan era capaz de neutralizar até mesmo o poder do Tsukuyomi infinito. Um Tsukuyomi comum teria alguma chance? Mema só queria testar o controle de Nagato sobre o Rinnegan. Agora estava claro que, embora o Rinnegan não fosse dele, o domínio de Nagato sobre o Rinnegan havia atingido um nível sem precedentes. Após romper o Tsukuyomi, o caminho Deva e os outros 3 pains apareceram instantaneamente diante de Mema. Você ainda quer lutar? Perguntou Pen friamente. Não precisa. Eu te aceito como líder, disse Mema com um sorriso. Então, ele tomou a iniciativa de remover a máscara do rosto. A máscara branca foi levantada, revelando um rosto jovem. Ele aparentava ter pouco mais de 20 anos. Com aqueles olhos Sharingan sinistros, à primeira vista, ele transmitia uma forte impressão de esse cara não é uma boa pessoa. Afinal, essa identidade tinha o propósito de causar problemas. Então, naturalmente, ele não precisava parecer amigável. Se ele não se importasse muito com a aparência, teria até se caracterizado como Kizami ou alguém tão intimidador quanto Kaido do mundo de One Piece. Mas, no fim, Ryosuke optou por este visual. Uma beleza maligna e encantadora. Em termos de aparência, Mema ficou um pouco abaixo de si mesmo. Mas em termos de aparência, ele ainda não ficava atrás dos irmãos Uchiha, Itachi e Sasuke. Bastava um olhar para o seu rosto para perceber que aquele homem era problemático. Não importa quantas coisas ruins Mema faça, isso sempre dará aos outros a sensação de que está tudo dentro do esperado. É como se ele tivesse nascido mal, e seria uma pena se ele não fizesse coisas ruins. Vamos nos conhecer oficialmente. Meu nome é Uchiha Mema, tenho 21 anos e sou solteiro. Não tenho namorada no momento. De volta à base, Mema sorriu e formalmente conheceu todos os membros da Akatsuki. Todos na Akatsuki foram bastante educados com Mema. Apesar de serem todos rebeldes por natureza, ainda assim demonstravam respeito por aqueles mais fortes do que eles. Após uma breve introdução, Pen disse, a partir de agora, Uchiha Mema será um membro oficial de nossa organização, cujo codinome é Cell. Todos assentiram com a cabeça, pois não tinham objeções. Pen olhou para Mema e disse, o Anel do Céu ainda está nas mãos de Orochimaru. Você pode recuperá-lo. Não deve ser muito difícil para você. A Akatsuki opera em equipes de 2, mas atualmente não temos nenhum membro disponível para formar dupla com você. Portanto, providenciei para que um membro estagiário seja seu parceiro temporário. Tobi, apareça. Ah, os veteranos finalmente terminaram a conversa? Pensei que teria que ficar esperando. Nesse instante, uma figura vestindo o uniforme da Akatsuki e uma máscara espiral deu um passo à frente. Seu jeito era engraçado, e ele até dava uns pulinhos enquanto andava. Este é Tobi, um estagiário da organização. Deixarei ele sob seus cuidados a partir de agora. Pen ignorou as travessuras de Tobi e simplesmente informou Mema. Tobi, é? Entendi. Mema sentiu com a cabeça, sem demonstrar resistência em trabalhar em equipe com um estagiário. Os outros talvez não soubessem quem era Tobi, mas ele sabia. Esse idiota era na verdade o Obito. Nagato e Konan também sabiam algo sobre ele. Com certeza havia alguns motivos ocultos para Tobi se juntar a ele, mas ele não se importou nem um pouco. O que ele havia demonstrado anteriormente era apenas a ponta do iceberg de sua verdadeira força. Ele nem sequer havia usado Susanoo de corpo inteiro. Não era que a capacidade de sua pupila estivesse esgotada. Acontece que ele percebeu que não era mais necessário manter a farsa. A atuação precisa ser feita corretamente. Se ele tivesse lutado com tudo desde o início e destruído 6 caminhos de Pen, Nagato e até mesmo Obito teriam fugido com medo. Eles jamais ousariam comparecer perante ele novamente, e isso não seria nada agradável. Mema-senpai, meu nome é Tobi. De agora em diante, seremos os parceiros mais próximos. Finalmente tem um parceiro. Tobi parecia estar chorando de emoção. Ele correu com os braços abertos como se fosse abraçar Mema. Tobi, certo? Vou te levar comigo daqui para frente.
Mema abraçou Tobi com um sorriso. Isso pegou Obito de surpresa. Ele esperava que Mema se esquivasse do abraço ou até mesmo demonstrasse desprezo declarado por um estagiário. Para minha surpresa, ele se mostrou bastante tranquilo. Ninguém sabia que quando Mema abraçou Tobi, ele havia arrancado secretamente um fio de cabelo de Tobi. Bioferomonil de Uchiha Obito. Aquisição concluída com sucesso. E foi inacreditavelmente fácil. Pelo menos, muito mais fácil do que ele esperava. No entanto, foi exatamente por isso que Pen fez com que Obito se disfarçasse de Tobi e se juntasse a Mema. Se não fosse pela atitude propositalmente boba de Tobi, obter o bioferomonil de Obito não teria sido tão simples. Ele chegou a cogitar lutar contra Obito só para consegui-lo, mas agora, isso era desnecessário. Pen disse com leveza: Mema, como você é novato, talvez não compreenda completamente os objetivos da Akatsuki. Você já se perguntou por que o mundo está constantemente envolvido em conflitos? Das 3 grandes guerras ninja até o período Sengoku, ainda mais antigo, o mundo foi assolado por guerras. Qual é a causa de tudo isso? Ao ouvir isso, Mema pensou por um momento antes de responder. Deve ser por causa dos benefícios. Todos querem mais, e quando conseguem um pouco, querem ainda mais. É por isso que os conflitos nunca terminam. Você tem razão. É lucro. Pen assentiu com a cabeça e olhou para Mema com satisfação. O objetivo da Akatsuki é acabar com essas disputas. Queremos trazer a verdadeira paz ao mundo. Mema perguntou sem expressão. Paz no mundo? Não estou particularmente interessado nisso. Mas líder, como exatamente o senhor planeja alcançar essa paz? Pen declarou: é simples. Nós fazemos o mundo sentir dor. Quando as pessoas experimentam o verdadeiro sofrimento, elas passam a temê-lo. E esse medo as fará repensar a guerra. Mas isso por si só não basta. A Akatsuki precisa obter uma força poderosa o suficiente para subjugar o mundo inteiro. Para alcançar esse objetivo, precisamos reunir todas as 9 bestas com cauda, selá-las na estátua Gedo e aproveitar seu poder. Então, usando a força das 9 bestas com cauda, declararemos a paz mundial. Nesse ponto, todos os ninjas do mundo se submeterão, e ninguém ousará se opor a nós. Pen explicou os objetivos da Akatsuki para Mema. Então os seus Rinegans roxos o perseguiram. Mema sorriu com desdém. Colecionar bestas com cauda e controlar o poder das 9 bestas com cauda? Parece interessante. Pode contar comigo. Ao ouvir isso, Pen assentiu em aprovação. Mema parecia não se importar com sua ideologia de paz, mas isso realmente não importava. Quantos membros da Akatsuki realmente se juntaram a eles por esse motivo? A maioria deles tinha seus próprios interesses. Capítulo 219. Kakuzu só quer ganhar dinheiro. Deidara quer mostrar sua arte ao mundo. Itachi é um agente duplo e assim por diante. Portanto, o desinteresse de Mema por sua ideologia de paz era bastante normal. Enfim, Pen só precisa de alguém que possa contribuir para o processo de coleta das bestas com cauda. Quanto à possibilidade de haver algum problema quando as 9 bestas com cauda estiverem totalmente reunidas, Pen nunca se importou com isso. Assim que todas as bestas com cauda forem reunidas, ele poderá usar a estátua Gedo para controlar seus poderes. Com seu Rinnegan, ninguém no mundo inteiro será capaz de se opor a ele. Com o que mais haverá que se preocupar? Conan disse, enquanto guiava Mema. Este é o seu quarto. Suas roupas estão lá dentro. Você precisa recuperar o Anel do Céu o mais rápido possível. Esse anel é uma ferramenta essencial para os membros da Akatsuki se comunicarem entre si. Conan parou à porta de um quarto. Vou providenciar assim que possível. Mema sentiu levemente com a cabeça. Conan simplesmente respondeu. Então ela se virou e foi embora. Ao entrar na sala, Mema viu o uniforme da Akatsuki preparado para ele. Uma capa preta adornada com nuvens vermelhas. Ele experimentou e descobriu que lhe servia perfeitamente. Mema tinha quase 190 centímetros de altura. Ele era muito mais alto que Ryosuke. Ryosuke tinha cerca de 178 centímetros de altura. No entanto, ele tinha apenas 12 anos e seu corpo estava se desenvolvendo rapidamente. Nos anos seguintes, ele continuaria a crescer. Atingir 190 centímetros não seria um problema. E quanto à possibilidade de ele alcançar 2 metros? Isso não era realmente necessário. Este é o mundo de Naruto, não o mundo de One Piece. Neste mundo, pessoas com 2 a 3 metros de altura são raras. Com cerca de 1,9 metros, ele já será considerado alto o suficiente. No entanto, os 6 caminhos de Pen de Nagato foram um pouco decepcionantes. Eu esperava algo mais interessante, mas acabou não sendo nada de especial. Após vestir suas novas roupas, Mema sentou-se, refletindo sobre sua batalha contra os 6 caminhos de Pen. Ele esteve se contendo o tempo todo. Caso contrário, ele nem precisaria ter usado Susanoo. Suas habilidades físicas brutas por si só teriam sido suficientes para esmagar todos os 6 caminhos de Pen. Afinal, seu taijutsu já estava quase no auge do nível Super Kage. Derrotar os 6 caminhos de Pen não teria sido problema. Vou deixar um clone de madeira na Akatsuki. Não estou acostumado a viver neste lugar sombrio, pensou Mema. Ele planejava deixar um clone interpretar o papel de Uchiha Mema. Entretanto, ele próprio planejava continuar morando em Konoha. Afinal, comparado a Megakuri, onde as chuvas eram constantes, ele preferia o clima ensolarado de Konoha. Sem mencionar que ele tinha algumas namoradas esperando por ele em Konoha. Por que ele perderia tempo em Amegakuri? Além disso, um de seus 2 principais objetivos ao ingressar na Akatsuki já havia sido alcançado. O próximo passo era coletar o feromonil biológico de Nagato. Ele faria isso em alguns dias. Não havia pressa. E quanto à coleta de bioferomônios de outros membros da Akatsuki? A maioria deles está constantemente ausente em missões. Os únicos que geralmente ficam na base são Nagato e Zetsu. O bioferomonil de Konan podia ser coletado junto com o de Nagato, e isso era apenas um bônus de qualquer forma. Quanto aos outros, ele podia levar o tempo que precisasse. Afinal, eram apenas algumas entradas de talento excepcional.
Preciso deixar chakra suficiente para o clone de madeira para que ele não desapareça tão cedo. Em termos de força, embora o clone de madeira não seja tão forte quanto eu, ainda está no nível de um Super Kage. Na Akatsuki, apenas Nagato estava verdadeiramente no nível de um Super Kage. Itachi não conseguiu liberar todo o seu poder. Mesmo que o clone de madeira tivesse que enfrentar Nagato em uma batalha de verdade, ele não teria medo de enfrentá-lo. Além disso, mesmo para missões de coleta de bestas com cauda, o clone de madeira deve ser forte o suficiente para lidar com isso. Certo, vou deixar um clone de madeira e voltarei para Konoha. Mema tomou sua decisão. Enquanto isso, Tobi, que estava agindo de forma boba mais cedo, agora estava em um penhasco nos arredores de Amegakure com Zetsu. Zetsu perguntou preocupado. Aquele Uchiha Mema é muito forte. Tem certeza de que ele não será um problema? Zetsu olhou para Obito com preocupação. Não se preocupe. Eu já fiz planos para ele. Sua força só nos beneficiará, respondeu Obito com confiança. Mas acho que o plano de coleta das bestas com cauda está avançando muito lentamente. Agora que Nagato tem alguém como ele, é hora de acelerar as coisas. Você está pensando em começar a coleção de bestas com cauda mais cedo? Perguntou Zetsu surpreso. Vamos esperar um ano. Então começaremos, disse Obito. Isso funciona. Eu também devo me preparar. Zetsu assentiu. Afinal, quanto mais cedo as bestas com cauda forem reunidas, mais cedo ele poderá libertar sua mãe. Obito assentiu com a cabeça. Ele observou Zetsu afundar no chão e desaparecer. Então, seu olhar se perdeu na distância. Não vai demorar muito. Espere só mais um pouquinho. Nos encontraremos em breve. Dentro da base da Akatsuki, Mema deixou para trás um clone de madeira. Após transferir 10% de seu chakra, o clone de madeira usou a técnica de transformação para assumir a aparência de Mema. Mema instruiu. Deixarei isso com você. Entrarei em contato de tempos em tempos. Se você encontrar outros membros da Akatsuki, tente coletar alguns de seus bioferomônios. Entendido o corpo principal. Deixe comigo. Eu garanto que nada dará errado, respondeu o clone de madeira. Mema disse tranquilamente. Está tudo bem. Mesmo que algo aconteça, não tem problema. Mesmo que o clone fosse descoberto, isso não importava muito. Estou saindo. Com isso, Mema usou a técnica do deus voador do trovão e desapareceu. Após a saída do corpo principal, o clone de madeira, agora disfarçado de Mema, sentou-se de pernas cruzadas na cama. Entretanto, o corpo verdadeiro não retornou a Konoha imediatamente. Em vez disso, ele seguiu em direção à torre onde Nagato estava. Ele usou seu Mangekyou Sharingan e se fundiu com a própria sombra. Então, ele rapidamente começou a se esgueirar em direção ao topo da torre. Após algum tempo, Kyosuke chegou ao local desejado. Por coincidência, Konan também tinha vindo conversar com Nagato naquele momento. Kyosuke simplesmente seguiu Konan e juntos entraram no esconderijo secreto de Nagato. Konan expressou suas preocupações. Nagato, você tem certeza de que quer manter aquele Uchiha Mema? Ele é muito forte e eu temo que ele ameace sua posição. Ela já havia presenciado a batalha entre Mema e os 6 caminhos de Pen, e a força demonstrada por Mema era avassaladora. Ele estava quase no mesmo nível que Nagato, e Konan suspeitava que Mema estivesse até se contendo. Seu Susanoo se dispersou sozinho, aparentemente devido ao consumo excessivo de energia pelas pupilas. Mas e se não fosse esse o caso? Além do mais, do início ao fim, Mema utilizou apenas uma técnica de Mangekyou, Tsukuyomi. E quanto à sua outra técnica de pupila Mangekyou? Por que ele não o usou? Konan estava preocupada que Nagato pudesse estar em perigo. Foi por isso que ela veio avisá-lo. O melhor seria remover o Uchiha Mema da Akatsuki. Konan, você subestima o poder do Rinnegan. Nagato sentou-se numa cadeira e disse. Seu corpo estava abatido e esquelético, como um cadáver mumificado. Este era o mesmo Nagato que um dia fora uma criança inocente. Quem diria que ele se tornaria isso? E tudo isso graças ao seu Rinnegan. Afinal, aqueles não eram seus próprios olhos. Basta olhar para o Kakashi. O Sharingan de Kakashi era um Mangekyou, mas ele nem sequer conseguia usar todo o seu poder. Ele dependia principalmente do Sharingan básico de 3 tomoes. Mesmo assim, isso o transformou de um gênio lendário em um homem atormentado pela exaustão de chakra. E os olhos de Nagato eram Rinnegan, 2 níveis acima do Mangekyou. Apesar de ser um Uzumaki e possuir uma vitalidade extraordinária, o corpo de Nagato havia sido devastado por causa desses olhos. Se qualquer outra pessoa possuísse o Rinnegan, ela nem sequer teria sobrevivido. Sua força vital teria sido completamente drenada pelo Rinnegan. Mas Nagato, seu corpo. Konan olhou para ele com preocupação. Nagato a interrompeu. Não se preocupe. Posso aguentar mais alguns anos. Assim que reunirmos todas as 9 bestas com cauda, a estátua Gedo restaurará minhas forças. Enquanto eu puder permitir que a paz perdure no mundo, não importa o custo, terá valido a pena. Este era o sonho de Yaiko. É o nosso sonho, não é? Nagato olhou para Konan. Ele sabia que ela estava preocupada com ele. Mas ele não conseguiu parar. Se ele fizesse isso, como poderia encarar Yaiko? Ao ouvir isso, Konan ficou em silêncio. Ela sabia que Nagato estava determinado. Ela já havia tentado dissuadi-lo antes. A paz sempre fora o sonho de Nagato e Yaiko. Mas para Konan, o mais importante era simplesmente estarem juntos. Se isso significasse que poderiam viver felizes para sempre, ela abandonaria o sonho. Mas nem Yaiko nem Nagato eram do tipo que desistiam. Eles sacrificariam tudo para tornar seu sonho realidade. E Konan só podia ficar ao lado deles e apoiá-los. Agora que Yaiko tinha ido embora, ela precisava fazer de tudo para ajudar Nagato a realizar seu sonho, mesmo que essa não fosse a vida que ela desejava. Assim como Yaiko e Nagato estavam dispostos a morrer por seu sonho de paz, Konan estava disposta a dar tudo de si por eles. Neste exato momento, enquanto os dois conversavam, não perceberam que uma sombra se aproximava lentamente de Nagato. Quase lá.
Ryozuki calculou a distância. Então, de repente, ele emergiu das sombras, estendendo a mão para agarrar uma única mecha de cabelo ruivo. Então, ele desapareceu rapidamente usando a técnica do deus voador do trovão. Os olhos de Nagato se voltaram para um ponto específico. Ele sentirá algo naquele momento. Mas quando ele olhou para aquele lugar, não havia nada. O que foi, Nagato? Perguntou Conan. Nada. Nagato balançou a cabeça negativamente. Mas no fundo, ele se perguntava se aquilo não era apenas fruto da sua imaginação. Enquanto isso, o Ryozuki, que havia se teletransportado para fora de Amegakure, agora estava em algum lugar na Terra do Fogo. Ufa! A percepção do Nagato é assustadora. Como esperado de um Uzumaki. Ryozuki se sentia afortunado por conhecer a técnica do deus voador do trovão e por possuir a habilidade de camuflagem nas sombras. Caso contrário, roubar o cabelo de Nagato teria sido praticamente impossível. Mesmo com a habilidade de Shino, que reduziu sua percepção de presença em 1500%, e a habilidade de Zetsu branco, que aumentou sua capacidade de ocultar aura, ele ainda quase foi pego no último segundo. Os membros do clã Uzumaki possuem sentidos muito aguçados. Mas isso não importava mais, porque ele havia conseguido. A fragilidade física de Nagato era sua maior fraqueza. Seus cabelos frequentemente caíam, deixando inúmeras mechas espalhadas por todo o assento. Se Ryozuki tivesse que arrancar um diretamente da cabeça, não teria funcionado tão bem. Agora que os feromônios biológicos de Nagato e Obito estavam garantidos, era a hora de convertê-los em entradas de talento. Ryozuki estava esperando por esse momento. Quer fosse o Mangekyou de Obito ou o lendário Rinnegan de Nagato, ele os queria todos. Capítulo 220. Falando em Obito, ele se tornou o Jinchuriki das 10 caudas em estágios posteriores, e sua força chegou a atingir o nível dos 6 caminhos. Se as entradas de talento transformados a partir de superpoderosos personagens de nível Kage valem ouro, então, os talentos recrutados, provenientes de potências do nível dos 6 caminhos, seriam de nível divino? Embora seja improvável, ainda preciso tentar. Na realidade, Ryozuki não tinha muita confiança. Afinal, ele já havia transformado os bioferomônios de Naruto e Sasuke em entradas de talento anteriormente. E nos estágios posteriores, ambos alcançaram o nível dos 6 caminhos. Mesmo que seus poderes viessem do sábio dos 6 caminhos, isso não importava. O nível dos 6 caminhos é o nível dos 6 caminhos, independentemente de como se chegou lá. Mas como nem os bioferomônios de Naruto nem os de Sasuke se transformaram em entradas de talento de nível divino, era improvável que ele também conseguisse uma entrada de talento de nível divino de Obito. Então, Ryozuki tinha apenas uma pequena esperança. Mesmo que não conseguisse uma vaga de nível divino, não ficaria muito desapontado. Na pior das hipóteses, ele ainda conseguiria 2 entradas de talento de nível ouro. Sistema, transforme este cabelo na minha mão. Ryozuki pegou o cabelo preto que havia obtido de Obito e deu a ordem. Jin, a transformação foi um sucesso. Parabéns, anfitrião. Você obteve as entradas de talento. Eu sou o Kirin nível ouro, Lorde das Trevas por amor, nível ouro, inimigo público, nível ouro. Como esperado, não houve nenhuma entrada de talento de nível divino. Mas, Ryozuki ficou surpreso ao ver 3 entradas de talento de nível ouro aparecerem de uma só vez. A última vez que algo assim aconteceu foi há 2 anos. Depois de Naruto e Sasuke, finalmente temos outra pessoa capaz de se transformar em 3 talentos de ouro. Essa é a configuração padrão para as máquinas de alto desempenho do nível 6 caminhos? Ryozuki não pôde deixar de se perguntar. 1 ou 2 vezes pode ser coincidência, mas acontecer 3 vezes seguidas. Era muito provável que essa fosse a configuração padrão para potências do nível dos 6 caminhos. 3 entradas de talento de nível ouro. Embora não tenha havido nenhuma entrada de talento de nível divino, as 3 entradas de talento de nível ouro ainda foram incríveis. Vamos verificar seus atributos. Ryozuki estava de ótimo humor. Receber 3 entradas de talento de nível ouro o fez lembrar dos velhos tempos, de quando ele havia começado sua jornada. Ele abriu o painel de personagens, rolou até o final e verificou os detalhes dos novos talentos. Eu sou o Kirin nível ouro, só pode haver um Kirin neste mundo, e esse sou eu. Os outros Kirins são apenas Kirins falsos, mas eu sou o verdadeiro Kirin. Liberação de relâmpago. Poder do Kirin mais 1000% se você tiver uma namorada. Liberação relâmpago. Velocidade de carregamento do Kirin mais 1000% se você tiver uma namorada. Possui domínio inato da liberação de relâmpago. Kirin. Como devo dizer isso? Essa entrada de talento não é ruim, mas também não é incrível. Ele aprimora apenas um ninjutsu específico. Sim, isso permitiu que Ryozuki usasse a liberação de relâmpago, Kirin sem precisar aprendê-lo. Mas ele poderia ter criado isso ele mesmo a qualquer momento. Ele simplesmente nunca se deu ao trabalho de fazê-lo. Por quê? Porque o tempo de carregamento é demasiado longo. Primeiramente, a liberação de fogo e a liberação de água são usadas para criar uma tempestade, e então ele terá que esperar que raios naturais se formem. Mas agora, com a inclusão deste talento, o tempo de carregamento foi reduzido 10 vezes. Agora, ele poderia simplesmente usar a liberação de água, seguida pela liberação de fogo, e esperar alguns segundos antes de usar o Kirin. Isso tornou o ninjutsu muito mais prático. E houve também um aumento de potência de 10 vezes. Para colocar as coisas em perspectiva, o estilo relâmpago, Kirin já é um dos ninjutsus de relâmpago mais poderosos. Agora com 10 vezes mais potência, o alcance da explosão poderia cobrir de 20 a 30 quilômetros, e se deslocará várias vezes mais rápido que um raio natural. Sua força destrutiva será comparável à de Might Guy, que abriu o 8º portão. No entanto, nem mesmo um Kirin superpoderoso seria suficiente para ameaçar um oponente do nível dos 6 caminhos. Afinal, ainda é apenas ninjutsu, e é alimentado por chakra. Mas e se isso se transformasse em uma arte sábia?
isso mudaria tudo. As artes sábias podem, na verdade, ferir seres do nível dos 6 caminhos. Embora Ryozuki não possua muitos aprimoramentos de artes sábias, o poder das artes sábias por si só é muito superior ao dos ninjutsus comuns. Aliado aos seus bônus de entrada de talento e a um aumento de 10 vezes no próprio Kirin, este se tornará o ataque mais poderoso de Ryozuki. Seu poder superará até mesmo suas melhores técnicas anteriores. Mais tarde, usarei um clone das sombras para começar a criar a versão arte sábia do Kirin. Ryozuki fez uma anotação mental. Em seguida, ele passou para a segunda entrada de talento que valia ouro. Lorde das Trevas por amor, nível ouro. No estado das trevas, você é 10 vezes mais forte. Seguir o caminho da luz te torna 3 vezes mais fraco. Por amor, escolha o caminho das trevas. Uma vez que meu poder aumente 10 vezes, como você vai me deter? Poder ninjutsu mais 1000% no estado sombrio. Poder do taijutsu mais 1000% no estado escuro. Acompanha Lorde das Trevas por amor. Escurecimento por amor, sacrifique uma namorada aleatória que realmente te ama e entre em um estado sombrio. Que tipo de entrada de talento é essa? Sistema, você está me sacaneando de novo? Ryozuki olhou para Lorde das Trevas por amor, sem palavras. Dito isso, os bufos foram insanos. Aumento de poder de 10 vezes no ninjutsu. Aumento de 10 vezes no poder do taijutsu. Claro que é forte. Mas os requisitos para ativá-lo eram absolutamente ridículos. Como entrar no estado sombrio? Desta vez, o sistema impôs regulamentos rígidos. Ryozuki suspeitava que, como já havia explorado as brechas do sistema anteriormente, o sistema havia corrigido a falha, impedindo de fazê-lo novamente. Agora, essa entrada de talento veio com a habilidade Escurecimento por amor? Somente utilizando essa habilidade ele poderá entrar em um estado sombrio para atender às condições de entrada do talento. Sacrificar uma namorada? Que diabos? Sistema, você está falando sério? É evidente que você não tem amor dentro de si. Bem, havia uma grande probabilidade de o sistema ser desprovido de amor. Mas mesmo assim, Ryozuki ficou sem palavras. Que tipo de entrada de talento ridícula é essa? Você quer que eu sacrifique minha namorada? E não qualquer namorada, mas uma namorada que realmente me ame? O que você está insinuando, sistema? Que eu vou simplesmente encontrar uma namorada aleatória e sacrificá-la? Bem, essa é, na verdade, uma estratégia viável. Mas, sistema, você realmente acha que eu sou esse tipo de pessoa? Sou eu. Ryozuki ficou furioso. Isso foi calúnia. Um insulto completo. Isso é tão ruim quanto aquela tal entrada de talento filho filial? Ryozuki resmungou. Espere, é isso mesmo. Seus olhos brilharam quando ele bateu na testa. Ele poderia sintetizar isso com a entrada de talento filho filial? Ele estava esperando por outra entrada de talento de nível ouro inútil só para poder fundi-la com aquela. E agora finalmente chegou. E a melhor parte? As duas entradas de talento foram igualmente péssimas. Combinação perfeita. Está decidido. Tentarei sintetizá-los mais tarde. Embora ele pudesse obter 20.000 pontos de experiência desmontando-o, 20.000 pontos não eram muita coisa. O que ele queria era um talento de nível divino. Qualquer coisa abaixo de um talento de nível divino era inaceitável. Mesmo que a síntese resultasse em mais uma entrada de talento de nível ouro, ele simplesmente recusaria. Afinal, se ele realmente quisesse apenas entradas de talento douradas, usaria os 20.000 pontos de experiência para aprimorar suas entradas de talento roxas existentes. Dessa forma, ele não precisaria depender da sorte. Seria muito mais fácil simplesmente atualizar diretamente. Seria muito mais conveniente. Vou testar depois de verificar a última entrada de talento. Ryozuki tomou sua decisão. Em seguida, ele voltou sua atenção para a última entrada de talento de nível ouro. Ele rezou para que não fosse mais uma entrada de talento ruim. Ele já tinha tido o suficiente disso. Em inimigo público nível ouro, você é o inimigo do mundo, mas isso só prova sua força. Poder ninjutsu, mais, proporciona poder proporcional ao número de inimigos. Poder de taijutsu, mais, proporciona uma escala proporcional ao número de inimigos. Condicionamento físico, mais, proporciona uma escala proporcional ao número de inimigos. Condições de bônus. Cada aldeia ninja hostil 5 grandes países, igual a mais 100%. Cada aldeia ninja hostil outros países, igual a mais 10%. Essa entrada de talento é realmente muito boa. Ryozuki estava preocupado que esta fosse mais uma entrada de talento medíocre. Afinal, inimigo público, soava semelhante a Lorde das Trevas por amor, mas inesperadamente, seus atributos eram surpreendentes. Sim, o bônus aumentava de acordo com o número de inimigos. Mas não havia nenhuma condição estrita que exigisse que Ryozuki fosse pessoalmente reconhecido como inimigo. Em outras palavras, os inimigos provocados por Uchiha Mema também contariam. Originalmente, Ryozuki havia planejado que Uchiha Mema fosse um vilão caótico que causaria problemas em todo o mundo. Agora, aquela decisão estava dando resultado. Ao se juntar a Akatsuki, uma organização notória, ele automaticamente se tornou inimigo do mundo. E quando a Akatsuki começar a capturar as bestas com cauda, as grandes vilas ocultas e até mesmo as vilas menores se tornarão suas inimigas. Principalmente depois que Obito declarar a Quarta Grande Guerra Ninja, ele se tornará o inimigo público definitivo. Ryozuki começou a fazer os cálculos. As 5 grandes aldeias ocultas tinham inimigos garantidos. Só isso já significava um bônus de 500%. Além disso, havia pelo menos 8 ou 9 aldeias menores e escondidas que ele conhecia. Isso representou mais 80 a 90%. No total, ele já estava prevendo um bônus de 580%. Para um talento de ouro, um aumento de 580% não foi tão absurdo. Mas essa entrada de talento tinha 3 bônus diferentes. Poder ninjutsu, poder do taijutsu, aptidão física. É incrível.
E quem disse que 580% era o limite? O edital de seleção de talentos nunca especificou que precisava ser uma vila já existente. Se não houver aldeias escondidas suficientes, ele pode simplesmente criar mais. E quem disse que cada um dos 5 grandes países só pode ter uma aldeia? Se Ryozuki fundar novas aldeias nos 5 grandes países e elas forem reconhecidas como aldeias oficiais, cada uma adicionará um bônus de 100%. Isso seria uma loucura. Se ele conseguir criar 17 ou 18 novas aldeias que façam parte dos 5 grandes países, isso representa um bônus extra de 1.700%. Preciso testar isso mais tarde. Mesmo que esse plano não funcione, criar pequenas aldeias escondidas certamente deveria funcionar. 10% por aldeia pode parecer pouco, mas se ele criar centenas delas, ainda assim será um bônus de 1000%. Isso é absolutamente ridículo. Portanto, o limite superior potencial de inimigo público é essencialmente infinito. É claro que o mundo em si tem limites e ele não pode simplesmente criar aldeias infinitas. Mas mesmo com essa restrição, o limite superior ainda é incrivelmente alto. Capítulo 221. Está quase na hora de Jiraiya e Naruto encontrarem Tsunade. Nesse momento, Orochimaru deveria ter ido até Tsunade para tratar seus 10 dedos. Mas Orochimaru não sabia que nem mesmo Tsunade poderia ajudá-lo com esse problema. Mesmo que Tsunade concorde em ajudá-lo, ela não poderá fazer nada. Portanto, Orochimaru só pode encontrar uma solução sozinho. A força atual de Orochimaru é muito maior do que a de sua contraparte original neste mesmo período da história original. No plano original para o colapso de Konoha, ele perderia os 2 braços. Mas agora, ele só havia perdido 10 dedos. Usando a entrada de talento que construiu, ele consegue usar os 10 dedos, mas não é tão flexível quanto antes. Ryozuki se perguntou se Tsunade e Jiraiya seriam capazes de derrotá-lo. Na verdade, contanto que Tsunade cure seu medo de sangue, não haverá problema em derrotar um Orochimaru semi-incapacitado. Nesse caso, em poucos dias, Tsunade deverá retornar à vila para assumir o cargo de quinta Hokage, pensou ele. O retorno de Tsunade à vila significa que a deserção de Sasuke não está longe de acontecer. A equipe 7 tem realizado missões sob a liderança de Kakashi ultimamente. Mas a maioria delas são missões de nível D, e ocasionalmente recebem uma missão de nível C, que é apenas uma simples tarefa de supressão de bandidos. E nem sequer encontram ninjas. Obviamente, isso deixou Sasuke muito insatisfeito. Ele quer ficar mais forte rapidamente. Portanto, Sasuke definitivamente desertará e deixará Konoha depois disso. Já que o relacionamento de Sasuke com Naruto melhorou, será que Naruto conseguirá convencê-lo a ficar? Talvez eu possa tomar Sasuke sob minha proteção, aproveitando-me da minha outra identidade? Ryozuki teve um capricho. Inicialmente ele pretendia que Sasuke fosse discípulo de Orochimaru como antes. Mas agora ele tinha uma entrada de talento chamada inimigo público. Então, ele se perguntou se poderia aceitar Sasuke como seu discípulo. Ele acreditava que se Sasuke tivesse que escolher entre Orochimaru e alguém de seu próprio clã, certamente escolheria o último sem hesitar. Afinal, Sasuke sabe quem pode torná-lo mais poderoso. Contanto que ele consiga despertar o Sharingan de 3 Tomoes, sua força poderá atingir o nível Jounin. Se ele conseguir despertar o Mangekyou, o nível Kage estará ao seu alcance. Portanto, outro usuário do Sharingan é muito mais adequado para ser seu professor do que Orochimaru. E quanto à marca da maldição? Na verdade, é bem fácil de remover. Pelo menos, não é um problema para ele. Quando chegar a hora, ele deve removê-la, ou deve pedir a Orochimaru uma maneira de melhorar ainda mais a marca da maldição. Ambas as opções são viáveis. Antes, ele não havia considerado acolher Sasuke, pois era muito problemático. Mas agora ele tinha uma nova identidade. Ele poderia levar Sasuke a vários lugares para causar tumulto, ou deixá-lo agir por conta própria quando ficasse mais forte. Isso se chama treinamento. Ele só se perguntava como Sasuke se sentiria se conhecesse seu irmão mais velho? É interessante pensar nisso. Está decidido. Vou deixar Mema cuidar de Sasuke, e quando Sasuke despertar o Sharingan de 3 Tomoes, ele poderá sair para atrair ódio e, de quebra, descobrir alguns talentos. Isso tornará mais fácil para ele construir aldeias no futuro. Ryozuki tomou uma decisão imediatamente. E quanto a Orochimaru? Ryozuki não se importava com ele. Se ele estiver insatisfeito, simplesmente negociará com ele. Daqui a 2 dias irei falar com Sasuke e contarei tudo a ele, pensou. Quanto a saber se Sasuke concordará, isso nem se discute. Devido ao seu caráter vingativo, Sasuke estará disposto a fazer qualquer coisa para obter poder. Então, ele certamente concordará. Sasuke não havia lhe pedido ajuda para se vingar antes? Acontece que ele não havia concordado naquela época. Mas as coisas são diferentes agora. Ele ainda se recusa a ajudar Sasuke a matar seu irmão diretamente. Embora não fosse difícil, seria um grande desperdício. Sem seu irmão como objetivo, Sasuke ainda seria tão obcecado em ficar mais forte? Provavelmente não. Ele ainda pode querer ficar mais forte para honrar seu clã. Mas ele pode se afundar no vitimismo e se tornar inútil. Portanto, o irmão de Sasuke deve permanecer como um inimigo que ele precisa derrotar. O par de Mangekyou de Itachi? Ryozuki não planejava deixar isso para Sasuke. Sem esses olhos, como Sasuke despertará o Mangekyou eterno? Hehe, esse não é problema dele. Se Sasuke conseguir ou não o Mangekyou eterno, isso não tem nada a ver com ele. Ele não é do tipo que se sacrifica pelos outros. Você acordou tão cedo? Ao sair da cozinha, Ryozuki viu Anko sonolenta, esfregando os olhos enquanto saía do quarto. Tem uma missão hoje, murmurou Anko. Então ela se virou e foi ao banheiro para se lavar. Acabou se tornando uma missão. Ryozuki assentiu com a cabeça, compreendendo a situação. Ele estava se perguntando por que Anko, que geralmente dorme até a tarde, estava acordada tão cedo. Mas, na verdade, não é cedo demais.
Afinal, já passa das 9 horas da manhã. Anko queria muito dormir um pouco mais, mas tinha uma missão hoje, então não podia ficar na cama por mais tempo. Após um café da manhã simples em casa, Anko saiu depois de conversar com ele. Ryosuke decidiu ir ao campo de treinamento número 1 para se exercitar. Nos últimos 2 dias, ele tinha sido um pouco indulgente. Ele precisa voltar a ser como era antes. Campo de treinamento número 1, ao lado de uma cachoeira. Ryosuke tirou a camisa e pegou um peso de ferro que pesava centenas de toneladas. Este era o seu peso de ferro feito sob medida, em formato de coboide e pesando 100 toneladas por peça. Carregando o peso de ferro, ele ficou de pé sob a cachoeira, canalizou o chakra para conter a água corrente e então começou a praticar agachamentos. 5.000 agachamentos, 5.000 flexões e 5.000 saltos sobre a mesa. Ele treinou o dia todo no campo de treinamento número 1. No meio do caminho, Karin veio procurá-lo. Ao vê-lo praticar com tanta dedicação, ela obedientemente permaneceu por perto e treinou ninjutsu sozinha. Agora, Karin havia aprendido a técnica do clone das sombras. Ela poderia criar mais de uma dúzia de clones das sombras para auxiliá-la em seu treinamento. Afinal, sendo do clã Uzumaki, manter vários clones das sombras não era problema algum para ela. Noite. Ryosuke olhou as horas e encerrou o treino do dia. Finalmente acabou. Não me permiti mais excessos hoje. Nada mal. Continuo amanhã. Após tomar banho e vestir roupas limpas, ele cumprimentou Karin, que já estava exausta e descansando, e eles foram juntos para casa. Ryosuke perguntou, Karin, o quanto você trabalhou hoje? Karin disse, não foi nada difícil. Ryosuke perguntou, então devemos continuar amanhã? Karin concordou, ok. Os dois sorriram e conversaram enquanto caminhavam para casa. Esta noite, ele não foi à casa de Anko porque os parentes dela tinham vindo visitá-lo. Ele poderia passar mais tempo com Karin. Ultimamente, essa garotinha vinha insistindo para que ele dormisse ao lado dela. Claro, foi apenas dormir juntos e nada mais. Na realidade, Karin ainda não se sentia completamente segura morando em Konoha. Ela só se sentia à vontade quando ele estava ao seu lado. Por causa disso, Karin era particularmente apegada a ele, desejando ficar ao seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas ela também era muito sensata. Sabendo que ele tinha outras coisas para fazer, ela se conteve e não se apegou demais a ele. Sempre que precisava sair da vila por algum motivo, Karin ia até Ino e Hinata. Em Konoha, eles eram as únicas pessoas de quem ela tinha proximidade além dele. Após tomar banho, Ryosuke saiu do banheiro e viu Karin parada do lado de fora, segurando a barra da roupa. O que houve? Perguntou ele. Ryosuke, eu não consigo dormir. Karin baixou a cabeça e suas bochechas coraram. Ele olhou para ela, sorriu e acariciou sua cabeça. Você pode dormir no meu quarto. Ao ouvir isso, Karin correu rapidamente atrás dele, e um sorriso feliz iluminou seu rosto. No quarto, Ryosuke abraçou Karin, dizendo-lhe para relaxar e dormir sem pensar demais. No início, ela não conseguia dormir de jeito nenhum, mas o cansaço acabou vencendo e ela logo adormeceu. Ao perceber que ela estava dormindo, Ryosuke pegou o cabelo que havia obtido de Nagato e ordenou ao sistema que o transformasse. Ele havia treinado o dia todo e quase se esquecido disso. Por sorte, ele se lembrou antes de adormecer. Caso contrário, ele teria desperdiçado a oportunidade de transformação de hoje. Jin, conversão concluída com sucesso. Parabéns ao anfitrião por ter conquistado a entrada de talento. Recipiente do Rinnegan, nível ouro? Ele só recebeu uma única entrada de talento de nível ouro do Nagato. Isso não foi nenhuma surpresa. Afinal, Nagato mal havia alcançado o nível de Super Kage. Portanto, obter apenas uma entrada de talento de nível ouro não foi surpreendente. O recipiente do Rinnegan? Será que está mesmo relacionado com o Rinnegan? Ryosuke leu o nome da entrada de talento e não conseguiu conter a empolgação. Se viesse acompanhado de um par de Rinnegan, então essa entrada de talento seria imensamente valiosa. Afinal, a última vez que ele havia obtido uma habilidade relacionada a Doujutsu foi com Sasuke no início, e era apenas o estágio inicial do Sharingan. Claro, houve um aumento na eficiência do despertar ocular. No entanto, após a evolução para o Mangekyou, o valor desse efeito diminuiu, porque o Mangekyou não podia evoluir diretamente para o Mangekyou eterno. É necessário outro par de Mangekyou de um parente consanguíneo. Portanto, ele basicamente nunca despertaria o Mangekyou Sharingan eterno por conta própria. Mas isso não significava que ele não tivesse alternativas. O método mais fácil? Substituição de córneas. Por exemplo, ele poderia ajudar Sasuke a despertar o Mangekyou e, em seguida, pegar os olhos dele e fundi-los com os do irmão para obter o Mangekyou eterno. Problema resolvido. Ou ele poderia simplesmente esperar que Sasuke fundisse seu próprio Mangekyou com o do irmão e os evoluísse para Mangekyou eterno, e então transplantar os olhos de Sasuke depois. Isso também funcionaria. Afinal, ele era basicamente um Uchiha, então a rejeição não seria um problema. Diferentemente de Kakashi e Nagato. Como não pertenciam ao mesmo clã, seus corpos apresentaram reações de rejeição. Mas ele tinha outro plano. Podia ir direto atrás de um par de Rinnegan. Seria como pegar um atalho direto para o topo. Não haveria necessidade de se preocupar com o Mangekyou eterno. Portanto, a participação de Nagato com sua entrada de talento foi extremamente importante. Se viesse com um par de Rinnegan, seria perfeito. Caso contrário, ele tinha outros meios de obtê-los. Ele precisaria analisar cuidadosamente suas opções. Por hora, ele abriu o painel de personagens e verificou rapidamente a nova entrada de talento. Recipiente do Rinnegan, nível ouro, você possui um par de Rinnegan que não lhe pertencem. Poder ocular mais 500%. Vitalidade mais 500%. Poder ocular mais 500%. Acompanhado pelo Rinnegan. Ao ver os atributos, ele não pôde deixar de suspirar. Como esperado. Esperar conseguir um par de Rinnegan apenas com uma entrada de talento de nível ouro era ser otimista demais.
Se o Rinnegan fosse tão fácil de obter, não seria lendário. Capítulo 222. Os 3 primeiros atributos eram bastante simples, mas a vitalidade é um novo atributo que surgiu pela primeira vez. Os outros 2 atributos já apareceram antes. Uma aumenta o poder das técnicas de pupila, e a outra aumenta o poder ocular em si. É fácil de entender. E quanto à vitalidade? Na verdade, é muito simples. Por exemplo, o corpo sábio aumenta a vitalidade. E agora, esse atributo de vitalidade pode aumentar ainda mais sua já enorme vitalidade, elevando-a a um nível ainda maior. Sua vitalidade atual já está próxima do limite do corpo sábio primário. Se ele crescer normalmente, levará apenas cerca de 1 ano para que o corpo sábio primário evolua para o corpo sábio intermediário. Nesse momento, sua vitalidade será pelo menos 3 vezes maior do que agora. E agora, se esse talento for bem aproveitado, sua vitalidade avançará para o nível que ele alcançaria em 1 ano ou mais. Além disso, após o seu corpo sábio avançar, esse bônus quíntuplo ainda se aplicará à nova base. Portanto, contanto que seu corpo sábio atinja o nível intermediário, sua vitalidade será equivalente à de um corpo sábio avançado. Esse é o mesmo nível de Senju Hashirama. Assim, a importância desse atributo de vitalidade ficou bastante clara. Mas o que é essa habilidade, Guia de Rinnegan? Parece estar relacionado ao Rinnegan e é descrito como um guia. Isso direciona o usuário para obter um Rinnegan que esteja em algum lugar do mundo? Mas Ryozuki não precisa desse tipo de orientação. Afinal, a localização dos Rinnegan conhecidos já está clara. Não é com o Nagato? Se assim fosse, essa habilidade seria completamente inútil. Vamos verificar. Certamente não é tão ruim assim, certo? Com esse pensamento, ele verificou os detalhes sobre o Guia de Rinnegan. A Guia do Rinnegan, quando o usuário possui o potencial para despertar o Rinnegan. Essa habilidade permite que sua Kekkei Genkai evolua continuamente em direção ao nível do Rinnegan sem limitações. Não haverá gargalos ou obstáculos antes da transformação em Rinnegan. Muito bom. Após ler a descrição, Ryozuki ficou surpreso. Seu Sharingan pode evoluir sem restrições até se tornar um Rinnegan? E não haverá gargalos nem obstáculos no processo. No primeiro caso, se o Sharingan ainda estiver no estágio de 3 tomoes, mesmo sem estimulação externa, ele evoluirá naturalmente para um Mangekyou, desde que energia ocular suficiente seja acumulada. Não haverá necessidade de eventos trágicos como a perda de pais, amigos próximos ou amantes. Este último se refere à dificuldade de evoluir um Mangekyou para um Mangekyou eterno. Normalmente, isso requer o transplante de um Mangekyou de um parente de sangue. Esse é o obstáculo. E agora esse obstáculo pode simplesmente ser ignorado. Contanto que o poder ocular atinja o nível necessário, o Mangekyou Sharingan pode evoluir para o Mangekyou Sharingan eterno. Não é necessário ter parentes de sangue. No que diz respeito à transformação do Mangekyou eterno para o Rinnegan, condições rigorosas devem ser cumpridas. Ao que parece, para evoluir um Mangekyou eterno para Rinnegan, é necessária uma combinação do chakra de Indra e Asura, em vez de simplesmente fundir os poderes dos clãs Uchiha e Senju. Caso contrário, o status do Rinnegan como um doujutsu lendário seria manchado. Se qualquer descendente dos clãs Uchiha e Senju pudesse despertá-lo através de seu poder combinado, seria algo muito comum. Portanto, o fator-chave deve ser o chakra de Asura e Indra. No entanto, no fundo, Ryozuki esperava que essa suposição estivesse errada. Porque se estiver errado, a evolução para o Rinnegan pode acontecer imediatamente. Mas, sendo realista, a probabilidade era baixa. Mas agora nada disso importa mais. Ele não precisa mais de Asura, Indra ou quaisquer outras condições especiais. Com essa habilidade, seus olhos podem evoluir para o Rinnegan sem qualquer impedimento. Isso é incrível. Embora não conceda um Rinnegan diretamente, é essencialmente tão bom quanto recebê-lo. E, se o Rinnegan lhe fosse concedido diretamente, seus olhos não seriam capazes de reverter ao Mangekyou eterno, já que lhes faltaria a progressão evolutiva natural. No entanto, se seus olhos evoluírem para Rinnegan, eles naturalmente manterão a flexibilidade. Ele pode alternar entre o Mangekyou eterno e até mesmo o Sharingan comum de 3 tomoes à vontade. Mesmo que ele obtenha um Rinnegan, não perderá o acesso às habilidades padrão do Sharingan. Um sorriso surgiu no rosto de Ryozuki. Vamos equipá-lo e testá-lo. Sem hesitar, ele preparou a entrada para o talento. Quase imediatamente, uma transformação surpreendente ocorreu em seus olhos. O padrão Mangekyou surgiu automaticamente em seus olhos, girando descontroladamente. O poder de suas pupilas aumentou drasticamente em um curto período, sem mostrar sinais de desaceleração. Ele pegou um espelho e observou a transformação em seus olhos. Após cerca de 10 segundos, o padrão giratório finalmente parou. Ao mesmo tempo, sua pupila estabilizou-se em um nível, cessando seu rápido crescimento. Neste momento, o par de Mangekyou no espelho havia sofrido grandes mudanças. O padrão que originalmente se assemelhava a 5 foices tornou-se mais complexo. Uma linha vermelha apareceu no meio de cada foice, conectando-as entre si. Além disso, uma linha circular preta surgiu no centro do padrão de 5 foices. O padrão inteiro foi então dividido em 2 camadas, interna e externa. Olhando-se no espelho, Ryozuki pôde sentir o poder aterrador deles. Em termos de desempenho dos alunos, aumentou mais de 10 vezes. Com a adição de 3 entradas de talento que aumentaram o poder dos olhos, seu poder total de aprendizagem atingiu um nível incrivelmente assustador. Até, em comparação com o poder ocular do Rinnegan, era apenas ligeiramente inferior. E a situação continuava melhorando, embora o ritmo de crescimento tivesse diminuído significativamente em relação ao pico inicial. Isso se deveu obviamente ao efeito do atributo eficiência de despertar ocular mais 1000%. Originalmente, a taxa de crescimento natural do poder ocular não teria sido tão rápida. Mas e agora? Esses Mangekyou eterno recém-evoluídos provavelmente evoluirão novamente em apenas 2 ou 3 meses. Em sua forma final, Rinnegan,
sem gargalos e sem necessidade de catalisadores externos. Essa habilidade é simplesmente apelona demais. Anteriormente, Ryozuki tinha dúvidas sobre como desencadear a próxima evolução, mas agora, isso estava acontecendo automaticamente. Em breve, ocorreria a próxima transformação em Rinnegan. Esse nível de eficiência era absurdo. Essa habilidade de guia Rinnegan é incrível. Eu nem preciso fazer nada. Esses olhos simplesmente evoluem sozinhos. É uma pena que no fim, ele só possa evoluir para um Rinnegan comum. Se pudesse continuar evoluindo para o Rinne Sharingan, ainda mais poderoso seria perfeito. Um pensamento ligeiramente ganancioso surgiu no coração de Ryozuki. A ganância é simplesmente da natureza humana. Quando você consegue algo, quer mais. Se uma pessoa ganha 1 milhão, ela começa a almejar 10 milhões. Se eles ganham 10 milhões, o objetivo é chegar a 100 milhões. Desta vez não foi diferente. Não havia nada de errado em querer mais poder. No dia seguinte, Ryozuki mal havia dormido, mas mesmo assim levantou-se cedo. Ele passou a noite inteira se acostumando com seus novos olhos. Mesmo com o aumento repentino do desempenho dos olhos, tudo estava agora sob seu controle. No caminho, ele encontrou a equipe 7, que agora estava reduzida a apenas 2 membros. Ryozuki, você está indo treinar? Ao observar a direção em que caminhava, Sasuke Ryozuki percebeu qual era seu destino. Ryozuki já é tão forte, mas mesmo assim continua treinando com tanta dedicação. Isso era algo que Sasuke admirava e invejava ao mesmo tempo. Ele tinha ouvido o que Kakashi disse. Quando aquele desgraçado do Itachi apareceu na vila outro dia, Ryozuki lutou com ele e decepou um de seus braços. Sasuke chegou a ir ver o braço decepado pessoalmente. Ao ver aquilo, ele não pôde deixar de se sentir frustrado. A princípio, ao ouvir a notícia, ele teve um impulso de perseguir Itachi imediatamente. Mas Kakashi informou mais tarde que nem mesmo Zambu de Konoha conseguiam rastrear o paradeiro de Itachi. No fim, Sasuke acabou desistindo da ideia, mesmo a contragosto. Afinal, ele nem sabe para onde Itachi foi, como pode persegui-lo? Se ele correr na direção errada, isso seria simplesmente constrangedor. Sim, vou treinar. Você vai para uma missão? Ryozuki assentiu casualmente e perguntou. Só mais uma missão chata de nível D. Sasuke franziu a testa visivelmente frustrado. Ele não tinha interesse em perder tempo com tarefas sem importância, mas Kakashi ainda os obrigava a completar 2 ou 3 dessas missões todos os dias. Certo, boa sorte. Estou indo. Ryozuki não tinha intenção alguma de consolar Sasuke. Com uma breve despedida, ele continuou seu caminho em direção ao campo de treinamento. Sakura olhou indignada para as costas dele. O quê? Ele nem me cumprimentou. Sakura fez beicinho frustrada. Sasuke olhou para ela de relance e depois se virou sem dizer uma palavra. Desde que Naruto deixou a vila com Jiraiya, Sakura não parava de reclamar. Ela reclamou que as missões eram irritantes, que o tempo estava ruim e assim por diante. Sasuke achava que Sakura estava se transformando em uma velha, mas ele não tinha energia para discutir com ela. Aos olhos dele, Sakura sempre fora o elo mais fraco do time 7. Nesse momento, o único companheiro de equipe que ele realmente reconhecia era Naruto. E quanto a Sakura? Ela era apenas um peso extra. Sasuke é realmente impaciente. Talvez amanhã ou depois de amanhã, eu o encontre novamente como um companheiro Uchiha. Enquanto Ryozuki caminhava em direção ao campo de treinamento número 1, ele pensou. Neste exato momento, um Anbu de Konoha apareceu repentinamente diante dele. Ryozuki-sama, Jiraiya-sama retornou. Ele solicitou sua presença imediata no escritório do Hokage. O tom do Anbu mascarado era respeitoso. Presa negra, você já saiu do hospital? Ao olhar para o Anbu, Ryozuki reconheceu que se tratava de um antigo camarada. Ele era Presa Negra, um antigo companheiro de equipe da Anbu. Ao ouvir isso, Presa Negra esboçou um sorriso irônico por baixo da máscara. Acabei de receber alta. Na verdade, Presa Negra tinha sentimentos contraditórios sobre reencontrar Ryozuki. A diferença de status entre eles havia se tornado muito grande. Presa Negra ainda era apenas um Anbu comum. Entretanto, Ryozuki havia se tornado uma das figuras mais influentes da vila. Agora, mesmo ao falar com ele, Presa Negra tinha que se dirigir a ele com respeito. Se era ciúme ou inveja, nem mesmo o próprio Presa Negra tinha certeza. Tudo o que ele sabia era que preferia não se encontrar com Ryozuki sozinho. Mas o dever era o dever. Ele estava de serviço no prédio do Hokage e assim que Jiraiya retornou, recebeu ordens para entregar esta mensagem. Mesmo que não quisesse, ele não tinha escolha. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!